Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos continuar nossa leitura de hoje, lendo Juízes capítulo 17 e 18, o Salmo 115 e Atos 26. Senhor nosso Deus, abençoa-nos nessa leitura. Seja o Senhor glorificado, Pai, à medida que lemos a Tua palavra e compreendemos melhor essa revelação do Senhor, as histórias que o Teu povo passou, que tudo isso contribua para a gente conhecer o Senhor mais e melhor. Nos auxilia nisso, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Juízes 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Olha só, o Mica roubou a sua própria mãe. Qual foi a resposta da mãe? Então a mãe lhe disse: Que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: De minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Olha só, ela dedica aquele dinheiro para o Senhor Deus, mas diz que será usada para uma imagem de escultura e fundição. Quer dizer, a quebra do segundo mandamento. Para a gente ver como faltava o ensino da palavra, o conhecimento da vontade de Deus. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos, né, do lar, e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Talvez esse seja o versículo chave para a gente entender toda a mensagem de Juízes, do livro de Juízes. Naqueles dias, nos dias dos juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Por isso a gente vê tanta presepada, tanta coisa errada o povo fazendo. Né? Então eles achavam que estava certo fazer isso, pegar o dinheiro, fazer um ídolo, criar um santuário, nomear alguém para ser sacerdote sem nenhuma ascendência levítica. Havia um homem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Vamos lembrar que é a tribo de Efraim. Tinha um levita da tribo de Judá lá naquela região. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá, estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: Fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Olha só. A mentalidade... bom, a gente poderia falar muito tempo sobre essa passagem aqui, mas a mentalidade desse homem aqui, que está distante da palavra de Deus, é completamente equivocada. E traços desse tipo de pensamento estão presentes hoje, infelizmente, no coração, na mente de muita gente. Cada um quer fazer o que acha mais certo, né? E acaba escolhendo para si pastores, acaba escolhendo para si homens e acreditam que por causa deles eles serão abençoados, como se estes fossem seus mediadores, enfim. Apenas uma breve reflexão sobre isso. Capítulo 18. Mica e a tribo de Dan. Naqueles dias não havia rei em Israel. Novamente, a ênfase aí, não havia rei em Israel.
E a tribo dos Danitas, da tribo de Dan, estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens, dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: vão e explorem a terra. Eu não vou me lembrar com detalhes específicos, mas a gente pode lembrar do final do livro de Josué, quando havia muita terra ainda para ser conquistada e algumas tribos ficaram com medo, ficaram receosas de entrar em guerra e alcançar e conquistar novas terras, né? Talvez seja esse o caso de Dan que está sendo colocado aqui. Então, eles mandaram esse pessoal para explorar a terra. Eles disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Então veja, primeiro a história de Mica, o ídolo do lar, o santuário, a chegada de um levita para servir de sacerdote, e agora a tribo de Dan chegando ali, os representantes da tribo chegando no território de Efraim. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. Olha só, um sacerdote particular. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. Então veja que os danitas, eles nem estranham essa questão de Mica ter sido contratado para servir de sacerdote. E pedem ainda: olha, consulte a Deus para a gente saber se o que a gente pretende fazer vai prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Olha só, falando algo positivo, que ia ao encontro do que aqueles homens queriam ouvir. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol. E esses irmãos lhe perguntaram: e então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat-Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Maané-Dan até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat-Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Sabiam disso? Decidam, pois, o que vão fazer. Então eles foram para lá, chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e, olha aí, roubaram, apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Pronto. Vão propor um salário maior, hein? Estão contratando, estão tirando do Mica e trazendo para eles esse sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem
do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Olha a reação do levita. E a Bíblia ainda o chama de sacerdote, mas não de forma legítima, é que ele se identificou. Né? Eles estavam reconhecendo ele como sacerdote, mas não que a Bíblia esteja aprovando-o como um sacerdote legítimo, não. O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e entrou no meio do povo, lá dos danitas. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens, na frente deles. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos de Mica, se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que, voltando-se, perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Então Mica juntou os vizinhos lá e foram atrás deles. Mica falou: vocês pegaram os deuses que eu fiz, e também o meu sacerdote, e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam o que é que você quer? Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida, você e os da sua casa. Olha a ameaça. Assim os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, junto a Bet-Roebe. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram Dan. O nome da cidade se tornou Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Olha só como mesmo depois estabelecido o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, vem vários reis, e esse homem, né, filho de Gerson e neto de Moisés, e os filhos dele continuaram sendo sacerdotes na tribo dos danitas de forma incorreta, obviamente, né? Porque eles contrataram, deram um salário maior, vamos dizer, para aquele homem. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Lembrando, né, que Deus disse onde deveria habitar o seu nome, onde colocaria o tabernáculo, onde colocaria a arca, onde colocaria tudo. E nesse primeiro momento ela ficou em Siló, depois só que vai para Jerusalém. Bom, depois a gente vai continuar e a próxima história é uma das mais terríveis de toda a Bíblia. Capítulo 19 em diante. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Olha só, interessante, né? A gente acabou de ler um texto sobre idolatria, sobre a confecção de um ídolo feito ali por parte do povo de Deus. E um salmo como esse, e muitas outras passagens que descreve a idolatria como uma tolice, uma coisa assim absurda. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Israel, ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo.
O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Lembrando aqui, ó, casa de Israel é o povo em geral. Casa de Arão é a linhagem sacerdotal. Não eram todos os levitas que poderiam ser sacerdotes. Apenas os descendentes de Arão. Por isso que ele está fazendo essa distinção entre Arão e Israel. Ele abençoa os que temem o Senhor. Ah, sim, e esse detalhe, só voltando, né? Tem tudo a ver com a história que a gente está lendo em Juízes, uma aberração. Tá bom? Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais a vocês e a seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. E agora Atos 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Só recapitulando, Paulo foi capturado em Jerusalém, quase foi morto, o comandante mandou bater nele, ele disse que era cidadão romano, aí foi todo cuidado ali para não acontecer nada, aí ele vai para Cesareia, fica preso em Cesareia, muda o governador depois de 2 anos, e agora o novo governador, o Festo, apresenta Paulo para Agripa, porque ele não sabe do que acusar Paulo, então ele está falando agora diante de Agripa. Então Agripa fala para ele: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Vamos ver o discurso de Paulo perante o rei Agripa. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Olha a retórica de Paulo, é muito interessante isso. E como ele conhece o seu interlocutor, ele conhece as pessoas a quem ele está dizendo, a quem ele está falando. Ele se informou sobre Agripa e ele sabe que Agripa conhecia o judaísmo. Ele era um rei pagão do Império Romano, mas ele conhecia o judaísmo. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Todo mundo conhece a minha vida. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Por quê? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices contra aguilhões. Então eu perguntei: Quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé.
Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram, que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Lembrando aqui que Paulo está se dirigindo a Agripa, e é o Festo quem o interrompe. O Festo é o governador, o Agripa é o rei. Ele fala: Você está louco, Paulo. Ele se dirige agora a Festo. Eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto: Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes, sem essas algemas, tudo aquilo que eu prendi. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice. Os três levantaram, ficaram de pé, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem falavam uns aos outros, dizendo: Esse homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, nem o Festo, nem o Agripa encontraram qualquer coisa de que acusar Paulo. As questões envolvidas em toda essa celeuma são questões teológicas. Não tinha por que ele ser preso, tampouco ser morto. E assim termina a nossa leitura de hoje. Estamos quase terminando tanto o livro de Juízes como também o livro de Atos, não é? Então é isso. Assim termina a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.